responsável da Delphi desde sempre, desde que existe a empresa quase, mas também desempenho funções a nível de setoriais e sou responsável da moderação coletiva do setor elétrico e eletrónico, que é um dos contatos macro em Portugal e mais importantes em Portugal. E nessa sede, muitas vezes temos uma zona de, não digo conflito, mas de grande negociação com o CIMA e tivemos uma experiência, de facto, muito positiva, no sentido de que conseguimos inovar no âmbito da contratação coletiva. Hoje em dia, o contrato coletivo do setor elétrico e eletrónica é um marco de referência, foi um marco de referência para a legislação do trabalho em Portugal, é também um marco de referência para as relações industriais em Portugal. E isso deve-se também à iniciativa do patronal, mas deve-se sobretudo à iniciativa dos sindicatos otorgantes e, entre eles, tem um papel relevante do CIVI em designar as suas ações. Por isso, é o meu tributo. Independentemente disso, convém referir aqui um aspecto que aproveito sempre este acerto para dizer que as relações de trabalho têm contínua mudança. Efetivamente, é necessário haver um princípio de adaptação, é necessário que, efetivamente, todos nós tenhamos uma abertura para o futuro. E a abertura para o futuro significa, acima de tudo, que nos estejamos abertos às transformações culturais. Sem alteração de comportamentos, não pode haver alterações de facto das relações industriais. Efetivamente, essas relações não se podem fazer, como às vezes acontece, e nesse aspecto eu sou um pouco crítico em relação a algumas iniciativas legislativas. Não é a lei que vai formar as relações industriais, é sim o comportamento que vai formar as relações industriais. É essa a minha experiência. É a experiência que temos neste setor. O Sr. José Simões conhece isso muito bem, desde 2006 fizemos um contrato público para as sucessivas alterações e esse aspecto é de relevante interesse. Eu refiro aqui, antes de fazer a apresentação, porque vi aqui uma apresentação sobre com o qual não estou totalmente de acordo com essa perspectiva, porque entendo que as coisas têm que ir suficientemente devagar, mas de forma segura. Os acordos europeus, efetivamente, só são relevantes se efetivamente se representarem uma cultura diferente na Europa. E não pode haver acordos sociais sem haver uma integração a outros níveis, nomeadamente fiscal, financeiro e outros, que nós sabemos que não existem. Portanto, não podemos, a Europa tem que saber andar devagar, mas de forma segura. E não pode andar depressa e a caminho do precipício, na minha opinião, criando condições para a deslocalização das empresas da Europa para outras paragens. Não pode ser. Não podemos querer a abertura do comércio global e depois a seguir criar constrangimentos e um conjunto de regras extremamente difíceis. Isto é só um à parte. Eu ia só dar-vos uma perspectiva, mas muito breve. Vou passar alguns slides. Da Delphi, qual é a perspectiva da Delphi global e da Delphi em Portugal. Este é o capítulo, no fundo, daquilo que define a estratégia global da Delphi. De facto, criar melhores condições em termos ambientais, criar melhores condições em termos tecnológicos para diminuir o número de acidentes e o número de resultados. Delphi, globalmente, eu estou a avançar, que é para passarmos nos slides, para podermos fazer um diálogo mais positivo, é o que representa, o slide representa o que é a Delphi a nível global. Nós, na Europa e no mundo, representamos tudo o que há de tecnologia do automóvel. E, portanto, e aí, digamos, somos, de facto, os inovadores. Este é, no fundo, aquilo que são os grandes desafios que se colocam em termos de negócio e em termos de negócio que vai influenciar as relações de trabalho e que podem influenciar
digamos, inclusive às localizações das nossas atividades, que é segurança, o ambiente e a conectividade. De facto, são ambientes, são desafios extremamente importantes. Hoje a Delphi já consegue pôr um carro a circular nos Estados Unidos de um lado ao outro sem condutor. Portanto, são coisas que são inovações e, efetivamente, temos que tomar atenção. Paralelamente, temos que tomar atenção ao ambiente e isso é determinante no comportamento das pessoas. Já falámos, o Dr. Pedro Henriques falou há bocadinho do Código de Conduta da Siemens. Ele, ainda bem, encontrou-se numa apresentação do Código de Conduta da Delphi, porque era quase, em grandes linhas, quase idêntico em relação àquilo que fizemos. Portanto, eu passo só rapidamente, isto é o portfólio, são o tipo de atividades, o tipo de produtos que nós temos globalmente. E passo já aqui. Este é um aspecto importante porque tem a ver com Portugal, tem a ver com a Europa. Nós estamos divididos por áreas de negócio. E áreas de negócio ficam empresas praticamente independentes de visões que são independentes. A IDS, que é a parte das cabelagens dos produtos europeus, a Electronic and Safety, que também está em Portugal, no caso de Braga, a Power Trade Systems, que está no Seixal, estão aqui alguns colegas que já os vi, a Thermal não está em Portugal, e o produto de Service Solutions. Nós trabalhamos globalmente para todos os clientes. Eu já vos vou dizer o que é que Delphi Portugal. Apresento-vos aqui este slide que foi apresentado há pouco tempo numa reunião do Works Council, exatamente, que se realizou em Braga e em Portugal. Portanto, em Portugal e em Braga. Para dar uma ideia daquilo qual é o posicionamento da empresa perante a sociedade, perante as pessoas. É o nosso asset aqui, aquilo que é realmente importante, são as nossas pessoas. E efetivamente, temos um grande orgulho com o conjunto dos nossos trabalhadores que circulam, que são dia trabalhadores circulantes que trabalham por toda a Europa, por todo o mundo. Portanto, esse é um aspecto extremamente importante. É uma posição nova das relações de trabalho que nos obriga a ter um posicionamento nestas matérias, em termos de discussão com as estruturas sindicais, com os trabalhadores, com os diversos países, a pensar de forma mais global. De facto, cada vez somos mais globais. Aquilo que o Dr. Pedro Henriques há bocadinho dizia, que tinha serviços partilhados, nós também temos serviços partilhados, geralmente de engenharia, temos nossos quadros e nossos colaboradores muitas vezes estão muito pouco em Portugal e circulam por toda a Europa e por tudo. Estas são as nossas fábricas em Portugal, já disse Braga, Castelo Branco, Seixal e o Centro Técnico do Linhão. Isto eu passo por cima das fábricas, porque não tenho interesse para entrarmos no nosso tema. No fundo, esta introdução queria dizer exatamente isto, tirar esta conclusão. Nós somos uma empresa global, estamos a trabalhar no mercado global e, obviamente, temos que ter um diálogo global. Essa é uma questão fundamental. Nós trabalhamos com um conjunto de culturas e com um conjunto de problemas que têm a ver com a deslocalização das pessoas, têm a ver com sensibilidades diferentes, com regimes diferentes de diversos países. Daí que a Delphi tem todo o interesse neste princípio cooperativo de relacionamento com as estruturas representativas dos trabalhadores e, por isso, a Delphi, desde 1996, que implementou o European Works Council, portanto, a Comissão de Trabalhadores Europeia, que, portanto, com a representação de todos os países da Europa onde está implementado, neste caso temos 14 países, temos 30 elementos, portanto, à semelhança do que se passa pela Siemens. Esse instrumento é fundamental para consulta, para discussão dos grandes temas de negócio da nossa empresa. De facto, num mercado, como estamos num mercado global, não podemos ignorar que há também problemas globais do ponto de vista social que é preciso resolver.
Isso é um aspecto fundamental. É importante referir que a Delphi implementou a missão do Comitê Europeu de Trabalhadores muito antes de ser obrigatório. Fê-lo durante o período voluntário, ao abrigo de 13, salvo erro, da diretiva. Antes de ser obrigatório, já de facto havia um comitê obrigatório, um comitê europeu, que já vi que encontrei aqui já uns elementos que uma pessoa que fez parte desse grupo, já não faz, e onde efetivamente se discutiram todos esses aspectos. Pois, hoje em dia já fizemos a revisão do acordo, em 2014, e dentro da revisão do acordo tirei propositadamente, isto é tirado do próprio acordo, a Delphi, e é um statement, mas é importante reafirmá-lo, resultou da discussão, mas é aquilo que é significativo. A Delphi acredita no envolvimento dos seus trabalhadores, a todos os níveis, que eu estou a ler, na sua contribuição para o desenvolvimento de uma empresa sustentável, nomeadamente através de uma viável e competitiva presença na Europa. Nós temos presente de que, daí a dizer, voltar ao início, temos que andar devagar, mas com segurança, em termos europeus. Não temos presente que estamos a competir globalmente. Esse é um aspecto que nós não esquecemos nunca na nossa empresa. Nós competimos à escala global, temos fábricas em todo o mundo e, portanto, conhecemos exatamente esse problema. Não podemos ter um oásis na Europa para depois esse oásis acabar de um dia para o outro. Não pode ser. Nós defendemos, somos europeus, somos portugueses e somos europeus e defendemos Portugal e a Europa. E não temos dúvidas em afirmar isto. E para isso temos que andar de forma séria, segura, mas com... O que é que nós discutimos, e isto resultou do acordo com os representantes dos trabalhadores? São 30 neste caso. Discutimos a estrutura organizacional da empresa, a situação económica ou financeira, o desenvolvimento do negócio, a evolução positiva e negativa do emprego, a segurança e saúde e ambiente, experimentos e encerramentos, fusões, aquisições, ética empresarial, e o código de conduta, formação, desenvolvimento, investimentos, método de trabalho, processos produtivos. Eu diria que aqui está o core de gestão de uma empresa multinacional. Portanto, estes são assuntos que são objeto de informação, de consulta com os representantes dos trabalhadores. Nós temos uma reunião anual, normalmente em março de abril, pode variar, e depois temos um conjunto de reuniões que acontecem ao longo do ano, sempre que necessário, sendo que o secretariado muito frequentemente com a administração da empresa. Temos também, hoje em dia, estou a falar de reuniões presenciais, temos também frequentemente, sempre que a matéria assim o aconselha, sempre que há alguma alteração, conferências telefónicas, reuniões telefónicas, que são aquelas que são mais fazíveis num determinado momento. E, portanto, há, digamos, um commitment com os representantes dos trabalhadores, no sentido de haver uma confiança mútua. O next. É importante que exista essa confiança, porque é com base na confiança que se constrói o futuro. Eu diria que, com boa fé das partes, e isso é um dos princípios do nosso acordo, com confiança, e a confiança conquista-se através da partilha de informação. Por exemplo, quando falo que, efetivamente, queremos pessoas que confiem em nós temos que partilhar algumas coisas com essas pessoas, temos que dizer exatamente aquilo que elas pretendem, elas têm que confiar que aquilo que nós nos informamos é fidedigno e é correto. Esse é um aspecto fundamental. E depois temos de ter o comprometimento, temos de estar comprometidos, efetivamente, com o resultado. Este é um aspecto cultural extremamente importante. Eu devo dizer que os comitês europeus de trabalhadores têm uma relevância cada vez crescente, na minha opinião.
tem crescendo. Do ponto de vista de alterações estruturais, há também outros signos paralelos, sinceramente, quando falámos há bocado dos códigos de conduta, não é? Que hoje se fala, nós na Delphi somos, sinceramente, há alguns dias, eu, por exemplo, sou obrigado a formações contínuas. Agora, esta semana, tenho que fazer uma formação online acerca da compliance, porque é sempre num regime de atualização em que é importante, digamos, o respeito pelas pessoas, o respeito na relação a terceiros, o respeito pelo negócio dentro dos parâmetros de ética. Esse é um aspecto importante. Há uma questão que se tem vindo a levantar e que é extremamente importante, que é a utilização dos meios de informação, digamos, dos meios informáticos no âmbito da empresa. Nós, na nossa empresa, somos extremamente rigorosos nessa matéria, portanto, tudo que diz respeito a assuntos de discriminação, assuntos racistas, assuntos políticos, assuntos de índole sexual, não são, precisamente, combatidos e constituem uma grave violação do comportamento. Poder-se agora, já para, em termos finais, verificar depois a eficácia destes acordos, a eficácia destas reuniões no âmbito da contratação, no âmbito das empresas. Eu penso que tem eficácia. E tem uma eficácia, embora juridicamente muitas vezes sejam discutíveis, alguns aspectos, como é evidente. Mas há aspectos de cultura e de comportamento e de usos que hoje em dia não esqueçamos que o próprio Código de Trabalho em Portugal dá um certo relevo ao uso, e isso significa que há determinados tipos de comportamentos que são relevantes do ponto de vista jurídico e que acabam por constituir o comportamento, o ADN das companhias e, obviamente, o ADN dos comportamentos que levam a que a sua violação seja sancionável. Eu penso que esse é um aspecto importante e penso que é por aqui que nós temos que continuar. Não podemos esquecer que as empresas, para fazerem existir os seus negócios, precisam dos trabalhadores. Os trabalhadores, obviamente, das empresas. E esse comportamento só é possível, só é fazível no diálogo permanente. No diálogo, mas um diálogo com frutos, um diálogo em que haja subjacente a partilha de informação. Sem essa partilha de informação de forma séria, não é possível, de facto, concretizar boas soluções e boas soluções para o futuro e para o futuro de todos.